Bom, gente, muitas vezes eu me perguntei como surgiu a depressão na minha vida, né? Tipo, ah, muitas pessoas falam, tipo, eu fiquei depressivo porque eu terminei com meu namorado, ou porque meu cachorro morreu, ou porque, enfim, não tive amor de mãe, não tive amor de pai, ficou depressivo. Mas a verdade é que isso são apenas gatilhos, pelo menos no meu ponto de vista, em todos esses anos, vivenciando a depressão dia após dia, eu descobri que isso não passa de gatilhos. A depressão, ela existe comigo desde a minha infância. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade, e por muitos anos eu culpei eles pela minha tristeza repetitiva, pela aquela sensação de decadência. Eu sempre culpei meus pais por isso. Mas hoje, com 20 anos nas costas, gente, eu descobri que isso foi apenas uma situação da minha vida, que infelizmente a gente não escolhe o que vai acontecer com a gente ou não, e que eu sei que a culpa não é deles. Pelo menos não julgo mais eles como os errados, os culpados dos meus problemas, porque a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quer, enfim, somos nós quem decidimos o que vai nos prejudicar e até que ponto aquilo vai prejudicar a gente, né? Até que ponto a gente pode carregar a dor e a tristeza com a gente. Mas para quem tem depressão isso é um pouco mais complicado e muito mais complexo de se entender e de se absorver pelo simples fato de sermos depressivos. É uma deficiência que a gente carrega no cérebro, né, que se desenvolve, ou melhor, ela aparece com maior frequência em situações de que exigem tristeza, que estimulam a tristeza no ser humano, né, como o luto, como a perca, a dúvida, né, a dúvida assim, no sentido de não saber o que vai acontecer, dependendo da situação, né, o receio, tudo isso vai estimulando a depressão, pelo menos no meu ponto de vista e na minha experiência. Gente, eu comecei meu tratamento para depressão, eu tinha uns 15 anos, talvez, não tenho certeza, porque eu comecei e parei meus tratamentos diversas vezes, gente. Fiz tratamento com psicólogo, não aceitava de forma alguma o fato de eu ter que me tratar. Foi uma situação assim, foi a minha própria madrinha que incentivou eu a buscar ajuda da psicologia, e eu não aceitava porque foi numa situação da minha vida muito complexa, onde a minha irmã tinha fugido de casa, para vocês terem uma noção, e a gente teve uma briga muito feia na época, de agressão e tudo mais, e eu não conseguia aceitar que eu tinha que fazer o tratamento com um psiquiatra, porque minha avó falava pra mim, Tainá, você que tem que se tratar, não é sua irmã. Eu disse, mas não fui eu que fugi de casa, entendeu? Então eu não conseguia aceitar que eu, na época, sendo uma pessoa centrada, pelo menos eu sempre fui uma pessoa muito madura para muitas coisas relacionadas à casa, à família. Eu amadureci muito cedo, por conta da separação dos meus pais também, eu acabei assumindo responsabilidade, cuidar dos meus irmãos, enfim. Eles se separaram, eu tinha 7 anos. Então minha mãe, na época, quis curtir a vida dela, né? Curtiu o que ela não curtiu antes, porque ela também casou muito nova, com 20 anos, ela já me teve. Enfim, hoje eu entendo o lado dela, não estou criticando isso. Está certíssima ela de ter feito isso sim, né? Afinal de contas, uma gravidez muda tudo e não quer dizer que você tem um filho que você tem que se privar de certas coisas. É claro que eu não estou justificando o erro dela e nem dizendo que foi errado ou certo. Enfim, isso não vem ao caso. Mas de qualquer forma eu não consegui aceitar esse ponto de que eu não estava bem, certo? Então fui até o médico, pedi ajuda, o médico se irou comigo pela minha postura firme de achar que eu estava certa na situação, e
a gente entrou numa discussão, eu e o médico, porém esse médico, né, o clínico geral, me incentivou depois de diversas formas a estar buscando ajuda psicológica, né. Fiz um tratamento, não durou muito tempo, eu sofri muito preconceito na escola, porque eu chegava atrasada para as aulas, porque eu estudava de manhã, e meus colegas diziam que eu era louca, por isso que eu ia no psicólogo. Só que eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito complexa, tipo, meu jeito de ser. Eu gosto de ser muito responsável por umas coisas, mas eu sempre fui muito retardado com as minhas amizades. Literalmente, todos os meus amigos sabem como eu sou muito louca, muito crazy. Tipo, na zoeira, gosto de falar bobeira, de zoar mesmo, uma curtição mais fora do comum. Mas só com quem é meu amigo, assim, com quem eu considero muito, entendeu? Fora isso, eu sou uma pessoa normal, centrada, ou seja, a gente se comporta de certa forma, tipo, para cada situação, uma postura. Então, eles me chamavam de louca, e eu tentava levar na brincadeira, eu não aceitava. Na época eu tinha muito preconceito ainda. Só que depois disso eu me desentendi com a psicóloga. Não quer dizer que eu briguei com ela, mas eu não aceitei um ponto de vista dela, né? Eu, assim, acho que foi muito desnecessário o que ela me falou nessa consulta, que não era nem relacionado a problemas, aquela questão de emocional mesmo, certo? De, você tem que perdoar seu pai e sua mãe, ou que você deveria fazer isso, aquilo. Mas foi uma questão íntima, literalmente íntima da minha parte, que eu nunca gostei que as pessoas tratassem isso como algo que eu deveria fazer, porque é uma coisa que eu escolhi pra minha vida, certo? Então, depois disso, eu acabei por não ir mais nela, abandonei meu tratamento com a psicóloga e segui com o médico fazendo uso de medicamento, tomava fluoxetina 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E depois disso a depressão foi se desenvolvendo, assim, mas não de uma forma negativa a ponto de eu querer me suicidar ou algo do tipo na época. Porém, logo em seguida, quando foi em 2014 mais ou menos, eu me lembro que era a época da Copa do Mundo, o meu tio veio a falecer por conta da depressão. Ele não cometeu suicídio, gente, muito pelo contrário. Ele desenvolveu a depressão, certo? E quando a gente desenvolve a depressão, ela reflete diretamente no nosso organismo. Quem tem depressão de verdade, assim, não tô falando que é de mentira de outras pessoas. Quem fala que tem, cada um desenvolve de um jeito. Mas, assim, a depressão, ela estimula a abstinência de certas bactérias dentro do nosso organismo, certo? Então você se torna mais vulnerável a tudo. E ele se tornou, né, mais vulnerável na questão física dele, não só mental, mas física. Então ele acabou por se encontrar em situações em que ele caiu, bateu a cabeça e, enfim, ele desenvolveu uma série de problemas depois disso, de cair e bater a cabeça, o que desencadeou nele ficar acamado, com a mente de uma criança mesmo, ele se comportava como uma criança. E eu vi aquilo, assim, ele foi um tio que eu considerava como um avô. Ele foi meu tio avô de verdade, irmão do meu avô materno, e eu considerava muito ele como um avô mesmo pra mim. Então, foi muito difícil pra mim ver aquela situação, foi muito complexo. E eu me senti muito mal, né? Tanto que a última vez que eu vi ele com vida, ele estava assistindo Power Ranger, deitado no colchão, assim, como uma criança mesmo, com a mão assim atrás da cabeça, assistindo. Eu comecei a chorar muito do lado dele, e eu falava com ele, não entendi, mas ele olhava dentro dos meus olhos, ele ainda acariciou meu rosto, secou as lágrimas minhas, e colocou meu cabelo para trás da orelha, que na época eu estava com o cabelo liso. E aquilo marcou muito, profundamente a minha vida. Eu comecei a repensar demais sobre a existência, eu sempre fui muito filosófica para algumas questões,
sempre refleti demais. Então eu comecei a questionar muito a depressão, como que ela era, como que podia o ser humano, né, desencadear diversas situações por conta do psicológico, né, da mente. E foi aí que eu me afundei na depressão de verdade. Foi muito difícil, porque na época eu perdi muitas emoções, eu fiquei num luto muito forte, muito persistente. Na época eu não conseguia aceitar de forma alguma a morte do meu tio. Não conseguia aceitar o fato dele ter morrido por uma questão interna dele, certo? Eu sei que isso desencadeou, na verdade, foi outras questões, né, que foi depois que ele caiu, bateu a cabeça, mas a princípio a depressão foi o principal, foi o pivô do falecimento dele, né, do início dessa jornada dele até a morte dele. Então, eu tive uma dificuldade de aceitação muito grande, um luto persistente e permanente, gente. Eu não comia, não bebia, não fazia nada. Na verdade, eu fiquei 4 meses em casa, direto mesmo, sem sair pra rua, sem sair nem no portão. Mal saía pra fora, eu só limpava a casa pra minha mãe, enfim. Dava uma limpadinha na casa, deitava, voltava pra minha zona, não dormia. Eu cochilava 1, 2 horinhas e continuava, tocava pau direto mesmo, acordava, assim. E foi aí que eu acabei conhecendo, assim, o lado mais solitário da vida. Não que eu fosse uma pessoa muito cercada de pessoas, ou melhor, não que eu não fosse uma pessoa assim. Na verdade, na minha infância, sim, eu tive uma dificuldade muito grande e no final do vídeo eu pretendo até falar sobre o início real da minha depressão, de como eu descobri que a depressão já é uma coisa genética na minha vida. Mas, assim, nessa fase que eu tive certeza da depressão na minha vida, que eu consegui entender melhor ela, eu acabei por perder minhas emoções, eu acabei por me tornar uma pessoa indiferente para tudo depois de ter vivenciado a morte do meu tio. Então eu me tornei uma pessoa indiferente para tudo mesmo. Eu não tinha sentimento, não tinha vontade de rir, nem de chorar, nem de fazer nada. Nada, eu era indiferente para tudo. Mas aí então eu conheci Naruto, né, em Nihongo, para quem é fã de anime, mangá, sabe do que eu tô falando. Então Naruto influenciou muito na minha vida. Foi nessa parte, tipo, na época ninguém entendia por que você gosta de Naruto, ninguém entendia. Mas Naruto me devolveu as emoções que eu havia perdido na depressão. Então eu só conseguia me sentir viva assistindo Naruto. Então foi um marco muito grande para mim, foi muito difícil até para tentar dar a volta por cima nessa época. Eu tinha vontade de morrer, na verdade, mas eu não tinha noção de suicídio ainda, certo? Eu não tinha noção nenhuma. Até porque eu era uma pessoa muito religiosa um pouco antes disso. Então acho que também o preconceito maior no início de aceitar que eu tenho, né, que eu carrego comigo a depressão, essa deficiência, se deu também por conta da religião. Uma pessoa religiosa jamais vai aceitar que você tem um problema emocional forte a ponto de ser uma depressão, certo? Porque aos olhos da maioria dos cristãos e da maioria dos religiosos, porque quem é cristão de verdade sabe que a depressão existe, que ela não é o que dizem, que na verdade todos os religiosos dizem ser falta de Deus, que é o que eu mais ouço até hoje, e eu lido com esse preconceito de todos os lados. Então, depois disso, eu não me lembro muito bem como eu consegui superar, de certa forma, essa minha dificuldade de ter novamente minhas emoções, mas em algum momento, nesse período, eu consegui ir voltando pra mim, certo? Eu comecei a voltar a ir pra escola, me relacionar com as pessoas, talvez tenha sido até isso que influenciou.
Mas acima de tudo eu tinha uma pitbull que eu considero como uma filha pra mim. É ignorante da minha parte falar isso, todo mundo sabe, mas quem ama seu animalzinho de estimação sabe o que eu tô falando. Foram 10 anos, 10 longos anos cuidando dela e tendo ela como minha única amiga verdadeira, assim, tipo, eu podia contar tudo pra ela, é lógico que eu poderia, mas ela me escutava de verdade, assim. Ela tinha um comportamento afetivo comigo, ela me entendia pelo olhar, pela minha voz, ela sabia o que eu queria, ela sabia como eu estava. Então, eu estava mal, ela era mais dengosa comigo, ou quando eu queria conversar, quando eu ia pra ela já com um tom de voz de querer puxar um assunto, ela sentava do meu lado e ficava me escutando literalmente, não saía do meu lado, ficava observando, me ouvindo. Então é meio retardatório mesmo, meio retardado da minha parte falar isso, mas é verdade, gente. Na minha infância, inclusive, eu conversava com a árvore, com uma árvore do jardim de infância, né, na pré-escola. Eu não tinha amigas, eu conversava com uma árvore, gente. Minha amiga era uma árvore, meus colegas riam de mim, mas eu não tinha amizades. Então eu via na árvore minha companheira. No dia da árvore eu fiz a professora levar os alunos para dar um abraço na árvore, para vocês terem uma noção. Então, gente, foi muito solitário minha fase de crescimento. E eu tive sempre esse problema de me relacionar com as pessoas, dificuldade muito grande. Então, depois dessa fase, né, minha pitbull veio a falecer também. Ela teve câncer de mama e ela faleceu pós-cirurgia. Ela operou, sim, no estágio final do câncer dela. Assim, cresceu muito, ficou uma bola, né, um tumor horrível nos 4 seios dela, iniciais, né, de baixo para cima. Então, ela não resistiu à cirurgia e eu me culpei muito, muito, muito mesmo por isso. Me culpei muito. E depois disso também eu vim afundar na depressão novamente, minha vida perdeu o sentido, a razão, mas logo depois também de algum tempo eu fui conseguindo me reerguer, não pensava em suicídio ainda, mas gente, aí chegou o pivô da minha vida mesmo. Em 2017 sofri a primeira situação de assédio sexual que eu acho que nenhuma mulher gostaria de passar, ainda mais eu que depois de algum tempo já não tão crente como antes, né, que na época eu era crente, o que as pessoas caracterizam como crente, aquela mulher de saia no pé, cabelo comprido, sem maquiagem, sem esmalte, sem nada. Eu era essa imagem de pessoa. E quando isso aconteceu, eu não conseguia aceitar e nem assimilar o que estava acontecendo, gente. Assédio sexual. Como? Mas o pior de tudo era que veio da pessoa que a gente menos espera, né? Veio de uma pessoa de dentro de casa, certo? Que na época, e que até hoje é meu padrasto. Mas o pior de tudo foi que eu não consegui, apesar de eu conseguir provar que houve sim um assédio, eu não consegui fazer com que as pessoas acreditassem, as pessoas mais próximas, que era minha mãe e meus avós maternos. Eles não conseguiam enxergar a situação. Nem hoje, na época eu não entendia, eu não aceitava isso. Eu fiquei muito revoltada, mas hoje eu entendo melhor o ponto de vista deles, da minha avó, porque é a filha dela, né? E da minha mãe, por amar ele. Então, hoje eu entendo melhor o ponto de vista deles. Mas na época eu não aceitava. Na minha cabeça, é o certo pelo certo. Eu sou filha, eu tenho que ser a prioridade. Então, eu sofri muito, 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 muito mesmo nessa época. Eu me tornei uma pessoa rebelde, me afastei da igreja, abandonei tudo. Não que hoje eu precise da igreja, ou que na época eu precisasse, mas hoje eu tenho uma concepção de mundo totalmente diferente. Na época, eu ainda assim sou cristã, certo? Só que eu descobri que a gente não precisa estar
enfiado na igreja para servir a Deus, porque servir a Deus vai muito mais além de ter um ministério, de ter um cargo ou algo do tipo. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E voltando no assunto da depressão, enfim, eu tive uma dificuldade muito grande na época de assimilar aquilo, eu fui embora de casa, me afastei da minha mãe, fiquei 3 anos sem conversar com ela, e quando a gente se falava era para se agredir verbalmente, enfim. Foi então que eu conheci as possibilidades de suicídio, mas na época eu ainda não tentei, na verdade eu tentei sim. Eu comecei a me tornar uma alcoólatra, me tornei alcoólatra, e toda vez que eu estava bêbada ao extremo, eu me jogava na frente de um carro em movimento, eu não podia ver um farol que eu entrava na frente. Eu falava, é Deus vindo me buscar, e entrava na frente literalmente. Quem estava comigo, sempre esteve comigo nos meus rolês e nessas situações, quem andou comigo, que é minha melhor amiga, ela sabe disso, que é verdade. E eles contam detalhadamente como era, e eles sabem que, nossa, você é muito louca, você do nada entra na frente do carro. E e todas as vezes, a minha sorte é que tinha alguém para me tirar da frente do carro antes do carro me pegar. Mas enfim, então eu consegui, na verdade, não consegui, né? Eu fui levando a situação, né, adiante. Hoje eu não sofro mais pelo assédio, mas eu carrego a depressão comigo, tanto que os outros pensam, você tentou suicídio alguma vez, alguma coisa por causa do que você passou, por causa da sua mãe, não. É assim, é muito relativo. Quando você tem depressão, você tá bem. E eu perdoei de verdade, eu não tenho mais mágoas. Eu nunca vou esquecer o que eu senti nesse período, mas eu não tenho mais mágoas. Hoje eu entendo o ponto de vista das pessoas envolvidas na minha vida e nas situações. Mas assim, eu tentei suicídio depois, várias vezes esse ano também. Foram 2 tentativas, uma no começo e uma uns 3, na verdade uns 5 meses atrás. Eu nunca fui internada, mas cogitei a possibilidade, já fui considerada louca, de psicopata mesmo, de querer matar e de tentar, e da pessoa do meu pai ter que trancar eu dentro de casa, não ter, pra mim não sair, pra não cometer uma loucura. Então eu já tive um estágio muito avançado da depressão e eu comecei a ficar louca mesmo, entrar num estágio de loucura. E aí eu comecei outro tratamento, na verdade foram uns 3 tratamentos iniciais, depois eu procurei uma psicóloga particular, psicóloga não, psiquiatra. Aí eu comecei a fazer um tratamento com uma psiquiatra particular, que eu fazia tudo pelo SUS antes, e foi onde ela me passou remédios mais fortes, que me trouxeram efeitos melhores. Eu procurei um nutricionista também, que me passou algumas vitaminas que também me auxiliaram a ter um desenvolvimento melhor, porém, abandonei novamente o tratamento, não porque eu acho que eu estou curada ou algo do tipo, muito pelo contrário, eu sei que eu tenho depressão, todos os dias é uma luta para mim, levantar da minha cama, ir trabalhar, né, eu fico buscando no meu psicológico, no meu subconsciente, né, motivações, eu fico caçando. Às vezes eu tô de boa, tô indo trabalhar, acordo feliz, suave, assim, e vem na minha mente, assim, nossa, já pensou se joga dali? Tipo, vem suicide na minha mente, do nada, e a gente vai estimulando isso vai estimulando pensamentos, nossa, como seria se eu fizesse, nossa, e tal, mas aí depois eu paro e penso, tipo, não, o que eu tô fazendo? Calma, eu não quero morrer agora, não agora, não hoje, entendeu? Então eu acabo postergando a situação. E não é uma coisa assim que eu grito pra 4 mundos, nossa, eu tenho depressão, eu quero cometer suicídio, não. Isso eu já tentei na época, em épocas assim muito críticas pra mim, foi muito difícil superar. A minha psicóloga sempre falava, você é nova, bonita, não faz isso.
Mas não é como se ter beleza, se ser nova fosse uma solução. Porque na verdade a depressão é muito além da idade, do que você é, da sua aparência. É uma deficiência, gente, é um câncer na alma, né? Vamos colocar assim. Que eu vou carregar pro resto da minha vida. E o medo da não aceitação, né? Tipo, como que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu sou uma pessoa que oscila o tempo todo? Meu humor oscila muito. Não que eu seja grossa, que agora eu tô de boa, daqui a pouco eu não tô. Mas tem hora que eu quero viver e tem hora que eu não quero mais, entendeu? Tem hora que eu tô feliz e tem hora que eu vou estar triste. E não vai ter um motivo específico para isso. Então, como que eu vou fazer para me relacionar? Como que alguém vai aceitar? Nossa, e quando uma pessoa, né, for querer construir uma vida comigo, descobrir que eu dependo de medicamento. Então, são muitas as perguntas que a gente, eu acho, todos nós que convivemos com a depressão, nos fazemos, porque nós estamos dispostos a ajudar os outros, mas a gente nunca sabe quando alguém vai estar disposto a nos ajudar. E eu até cheguei a escrever, eu tenho um caderno onde eu escrevi, relatei toda a minha experiência com a depressão. E não com a depressão objetivamente, mas todas as situações que a depressão apareceu com maior força. E eu acabei por escrever uma fic, né, uma história no Spirit, para quem gosta de fanfic. Escrevi uma no Spirit falando sobre minha experiência, uma reflexão, tipo, no momento que eu tô ali, que a minha cabeça tá martelando 1000 por hora, eu acabei escrevendo o que eu estava sentindo no momento e publiquei, porque eu acho que é uma experiência válida, né, para quem também tem, ou para quem não consegue entender o que está acontecendo consigo próprio, poder dar uma lida e refletir, e pensar e falar, nossa, é assim que uma pessoa nessa situação pensa. E, enfim, quando eu disse que eu queria finalizar o vídeo falando como tudo iniciou, eu descobri que a depressão na minha vida é genética, porque na minha infância, uma das lembranças mais antigas que eu tenho, eu já era depressiva. Na escola eu me esmurrava, eu esmurrava meu rosto, eu ficava com raiva quando as pessoas ficavam falando e gritando à minha volta, que lá me deixava enfurecida, que eu começava a socar a minha cara, gente, literalmente, eu dava murro no meu rosto. Eu não sei se meus colegas da época lembram, porque é uma infância mesmo, eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos. Foi no prézinho mesmo, no primeiro ano de escola, se não me engano. Então foi muito difícil para mim, né, idealizar essa realidade da minha vida. De que eu vou carregar o resto da minha vida, enquanto eu viver, eu vou ter que conviver com a depressão. Mas enfim, gente, assim, é um tema muito extenso, eu poderia passar a noite, a madrugada inteira, o dia todo, uma semana inteira falando pra vocês sobre a depressão. Mas é isso, queria contar pra vocês a minha experiência, né? Tive que tomar muitas drogas pra me dormir, planejei meu suicídio várias vezes, tentei, não deu certo. Liguei 188, passei mais de 40 minutos em ligação, mas fui salva, estou viva até agora. Funcionou, porque quando você vai cometer um suicídio, você não pensa em morrer. É muito clichê falar isso. É uma frase que todo mundo fala porque é verdade. Você não pensa em morrer, você pensa em acabar com a sua dor. Pronto. A depressão vai te martirizar enquanto você viver. E é muito difícil fazer coisas simples, né? Varrer, limpar, passar pano, se cuidar, né? Cuidar de si próprio. É muito difícil. Mas sempre há esperança. Eu que iniciei e parei diversos tratamentos, ainda estou viva, né? Sobrevivendo, convivendo com a minha deficiência, que é a depressão. E eu espero do fundo do meu coração que todos que tenham
né, passado, acompanhado, vivenciado pessoas com depressão e que sofrem com a depressão, possam vencer essa árdua batalha, tá, gente? Se você tá respirando ainda, é porque tem um propósito para você. E eu carrego isso comigo. Eu demorei, mas estou aqui gravando meu vídeo porque eu espero que outras pessoas possam ouvir. Eu quero estar viva para chegar o dia que as pessoas vão olhar a depressão como que ela realmente é e não como algo banal, como elas dizem ser. Porque é uma dor muito profunda que nós vamos carregar para sempre, enquanto nós vivermos.